palavra, ela nos quebranta. A palavra, ela nos faz diminuir, né? Então, é pela palavra de Deus. Amém, igreja? No Evangelho de Lucas, capítulo 8, Lucas, capítulo 8, Jesus, ele contou uma parábola. Jesus, ele contou uma parábola. E os discípulos que estavam ali, os discípulos que estavam com Cristo, eles mesmos falaram com Cristo, eles perguntaram a respeito desta parábola, a respeito do que Jesus contou, do que Jesus falou, qual seria o fundamento? Qual seria o fundamento? Porque que Jesus, ao invés de falar diretamente, Jesus falou por parábola. E o próprio Jesus, ele nos ensina aí através da parábola, da palavra dele. Amém? Vamos fazer a exposição? Vamos ler a partir do versículo 4. Vamos fazer a exposição, amém? E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador. Quem seria aí o semeador? O semeador seria, né, um fazendeiro. Um fazendeiro. Vê que a palavra na Bíblia, na maioria do entendimento, é muito simples, né? É uma palavra bem simples e num sistema bem cultural, igreja. Um semeador, ou seja, um fazendeiro, saiu a semear. Semear é plantar, sim ou não? Semear é plantar. Saiu a semear sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. Versículo 6. E outra parte caiu sobre pedra. E nascida secou-se, pois que não tinha umidade, né? Não tinha umidade. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava. Depois que Jesus contou a respeito desta parábola, dando esses exemplos, Jesus ele clamou, e ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou repetir de novo, amém? Versículo 8. E Jesus, tendo contado esta parábola, dando este ensinamento, depois que Jesus explicou sobre a respeito do semeador ou do fazendeiro, da forma que você entender bem, depois que Jesus explicou da semente, depois que Jesus relatou a respeito como aonde caiu, em seguida o texto está dizendo que Jesus clamou no versículo 8. E Jesus clamou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuando, versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Olha aí, desde já a curiosidade. Olha aí, desde já o interesse de aprender. Jesus falou, muitos não entenderam, mas os discípulos se despertou o interesse e perguntou para Jesus o que quer dizer esta parábola, ou seja, qual o sentido desse ensinamento ou dessa instrução. Versículo 10. Aí Jesus explica. Uma coisa é você ler na Bíblia. Outra coisa é você entender. Ler a Bíblia, qualquer um pode ler. Agora entender, aí faz todo um sentido. Amém? Entender faz todo um sentido. Ler a Bíblia, qualquer um pode ler. Ele, um magistrado, um advogado, um engenheiro, professor, todo mundo pode ler. Agora, algo é ler e outra é entender. Amém? Então, tem aí um povo em duas classes. Tem um que ouve, mas não entende. E ainda ouvindo e não entendendo, também não tem interesse de aprender. E tem um que mesmo ainda ouvindo, não entendendo, mas teve a curiosidade, a vontade de entender. Então, para esse, Jesus, ele explicou a respeito desta parábola, Versículo 10. Jesus disse: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Está vendo? Versículo 11. Esta é, pois, a parábola. Olha a explicação aí da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de quem? A semente é a palavra de Deus. Certo? Jesus, na primeira instância, tratou o quê? Como uma semente, que um fazendeiro, um agricultor, ao preparar a terra, o arado, plantava ali a semente, E quando o fazendeiro, ou o agricultor, ele preparava a terra e ele lançava a semente, ele plantava a semente, depois, o segundo passo era esperar o quê? Os frutos. Era esperar os frutos. Planta para depois o quê? Colher. Tem gente que quer colher aonde não plantou. Tem gente que quer colher, mas não quer plantar. Então, para esse tipo de pessoas, Jesus deixa o ensinamento. Muitos ouvem, mas não compreendem. Muitos vê, mas não enxerga. Por quê? Porque não quer ter o cuidado. Não quer realmente se esforçar. Não quer realmente buscar. Ou seja, não quer investir. Não é o plantio, não é a semente,
Não é para esperar o fruto? Então, Jesus para os discípulos, Jesus ele explicou. Jesus ensinou. A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Aí vocês vão conseguindo agora, vocês vão conseguindo entender o porquê que muitas das vezes há muitas dissensões entre muitas pessoas que lêem a Bíblia. Está explicado aí, sim ou não? Por isso que às vezes há muitas dissensões. Eu leio a Bíblia e entendo dessa forma. Eu leio a Bíblia e entendo outra forma. Eu leio e entendo, não. Ler, entende de outra forma porque realmente não quer ter o interesse de conhecer a respeito do reino, do jeito que a Bíblia apresenta, do jeito que Deus ensina. Eu vou ler e procuro colocar o meu próprio entendimento. Eu vou ler e vou colocar o que eu acho. Não, não é o que eu acho. Não, é o que a Bíblia é o que está escrito, é o que está determinado. Não é o que eu acho que eu vou colocar aqui. Não. Eu vou ler e vou extrair do texto o ensinamento que a palavra está aplicando na minha vida, para que eu possa me encaixar dentro da palavra, para que eu possa viver de acordo com a palavra, para que eu possa entender a respeito de Deus, assim como diz a palavra. Não é porque outro diz, da forma que diz, do jeito que, não, é do jeito que é a palavra. Não é reino? Não está falando a respeito de reino? Sim ou não? Então, continuando, versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, a semente é a palavra de Deus. Não tem como colocar outra semente aqui. Se eu colocar outra semente aqui, eu vou estar tirando a palavra de Deus e vai estar sendo o quê? Contaminando com uma outra semente. Eu vou estar fazendo confusão, vou estar misturando tudo. Então, tudo que nós vamos ler daqui em diante são sementes. São sementes. Tudo que nós vamos estudar daqui em diante é semente. E semente é o que aí? Semente é o que? A semente é o que? A semente é a palavra. Às vezes você pode ter esse discernimento aqui nesta noite, mas muitos que vão ler não entendem. Muitos que vão ler não entendem, até porque está determinado. Que muitos vão ler, mas não vão entender. Muitos vão olhar, mas não vai ver. Agora, pelo qual motivo? São os versículos posteriores. Pelo qual motivo? Muitos vão ler e não vão entender. Muitos vão ver, mas não vão enxergar. É pelos versículos posteriores que nós vamos ler aí. Vamos continuar? Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois ver, né? Depois vem. Quem é que vem depois aí? O diabo, e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salve crendo. Que sentido teria da gente abrir a Bíblia? Que sentido teria de estudarmos a Bíblia e não crer? Então, muitas das vezes, a pessoa fala, sabe, a minha salvação já está garantida. Espera aí, sim, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Mas todos que foram salvos? É todos que são salvos?
senão fica fácil demais, sim ou não? Quer dizer, o preço que foi pago, simplesmente, Jesus pagou o preço ali, né? Deus pagou o preço ali, para que, né? Para que o ser humano, ele tenha uma vida relaxada, que ele leve uma vida de qualquer jeito, que ele não procura ler a Bíblia, que ele não procura buscar a respeito de conhecer a Deus, de se aproximar de Deus, de cumprir a ordenança de Deus. Quer dizer, fica fácil demais. Então, veja só que Jesus tratou desse assunto aqui com os discípulos. E hoje, essa palavra está ao alcance de cada um de nós. Então, Jesus disse aí, ó, versículo 12: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salve crendo. Então, se o ser humano ele ler a Bíblia e se ele não crer, que sentido tem? É preciso não só ler, como também crer. Como também crer. Que a Sagrada Escritura, ela é palavra de Deus. O Verbo se fez carne. Vendo? Olha o Verbo aí, Jesus. Então, vamos continuar. O versículo 13: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Ei, nós estamos vivendo em um período que o que mais está tendo é crente desviado, sim ou não? Nós estamos vivendo um período que o que mais está tendo, a maior proporção que já está chegando é de crente desigrejado, sim ou não? Mas na mente dele, na cabeça dele, por não examinar as Escrituras, por não querer buscar através, né, do discernimento, né, para que o Espírito Santo venha dar o discernimento da palavra, para que Deus venha abrir o entendimento da palavra. Muitos deles interpretam a Bíblia da forma que ele acha que é, não é a forma que a Bíblia apresenta, é da forma que ele acha que ele entende. E chega um tempo, eu estava indo muito bem naquela igreja, até que a irmã me olhou de baixo para cima, eu não gostei mais, não vou mais naquela igreja. Eu estava indo muito bem na igreja, mas sabe, aquele irmão falou uma palavra assim que, sabe, eu não gostei, já não vou mais, já não quero mais ir para a igreja. Eu estava indo muito bem na igreja, até que o pastor, sabe, chegou uma hora, expôs uma causa da obra e veio me pedir uma ajuda, e eu não quero mais aquela igreja. Eu estava na igreja, mas sabe, sei lá, eu não estou me agradando dos louvores, eu não estou me agradando da palavra, sabe, eu não estou me agradando daquele lugar. Mas quando chega, né? Chega alegre, chega contente, ouve a palavra, fica eufórico. Aí vem o quê? Aí vem, como diz aí vem a tribulação. Eu estava indo muito bem, sabe? Mas aí aconteceu um problema na minha casa, aconteceu um problema na minha família, aconteceu um problema no meu trabalho, aconteceu um problema, sabe? Vou dar um tempo. Eu agora vou dar um tempo. A igreja agora eu vou dar um tempo, sabe? Eu não quero saber de igreja agora. Eu estou passando por luta, sabe? Eu perdi isso, sabe? Eu perdi aquilo, sabe? Eu perdi não sei o que, sabe? Eu perdi, sabe? Eu perdi. Estou trabalhando demais.
Eu prefiro me escravizar mais no trabalho, eu prefiro me escravizar mais para o homem, do que eu procurar buscar Deus, do que eu procurar me encher de Deus, do que eu procurar priorizar a palavra de Deus, do que eu priorizar o tempo para Deus. Estou falando alguma besteira ou está escrito aí? Vamos ler novamente. Vamos ler novamente. Versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. O que é tentação? O que é tentação? Tentação não são as coisas que se levantam contra a vida do crente? Sim ou não? Tentação não são as coisas que se levantam contra a vida do crente? Ué, a gente é de aço, é super-homem. Então agora eu sou crente, não tem mais problema. Eu sou crente, não tenho mais luta. Eu sou crente, não vem as adversidades. Eu sou crente, sabe, não vem mais. Que história é essa? Onde é que a Bíblia está dizendo isso aí? Então, essa semente, ou seja, a palavra, muito recebe o quê? De bom grado, mas não tem o quê? Não tem raiz, não tem raiz, não tem raiz. Por quê? Porque se tem raiz, que venha a tempestade. Se tem raiz, que se levante as lutas. Se tem raiz, que se levante o problema. Se tem raiz, pode se levantar o mundo, pode se levantar o império das trevas. Se tem raiz, você pode balançar, você pode mexer, mas você continua o quê? Você continua firme. E aí é onde vem entender aquela palavra, né? Que a Bíblia diz: Quem pode afastar? Quem pode te afastar da minha presença? O que pode te tirar da minha presença? Então, vamos continuar? Versículo 14. E a quem caiu entre os espinhos? Olha esse tipo de semente. A quem caiu entre os espinhos? Esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Está vendo a explicação da parábola? Vocês estão vendo a explicação da parábola? Vocês estão entendendo que não é difícil entender a palavra? Quando você tem interesse de aprender, quando você tem um cuidado de buscar, quando você quer realmente. Então, a palavra, que é a semente, ela está sendo o quê? Ela está sendo plantada. A semente, ela está sendo plantada. A palavra está sendo plantada, está sendo falada, está sendo anunciada. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A palavra dele não disse, ele vai voltar, ele vai vir buscar o seu povo, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar um povo lavado, remido e transformado pelo sangue dele. A Bíblia está anunciando, Jesus vai voltar. Mas Jesus vai voltar, e quando vai voltar? Quando não importa o tempo. O próprio Jesus disse, perguntaram para Jesus, os discípulos: Mestre, quando será o final? Jesus disse: fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Importante é você se posicionar, o importante é você viver, o importante é você acreditar, o importante é o tempo que for determinado você seja salvo, isso que é importante. Jesus disse: não cabe a mim e nem a ninguém, isso cabe ao Pai. É óbvio que Jesus sabe, sim ou não? É óbvio que Jesus sabe. Mas Jesus deixou esse ensinamento para a gente entender. Imagine se Jesus falasse: sabe, tal dia, tal hora, tal mês, tal estação, eu estou vindo aqui, ó.
Fala a verdade, vamos ser sinceros. Você seria bobo? Jesus fala assim, daqui a 1000 anos, Jesus falou, daqui a 1000 anos, tal dia, tal hora eu chego para buscar. Só, aí, vou levar aqueles que estão na casa, na presença, aquele que está com a vida. Seja sincero, mas seria bobo? Fala a verdade. Eu vou aproveitar o máximo da minha vida, eu vou fazer, eu vou aprontar, eu vou virar um raio. Tá chegando, tá perto, olha a hora. Quero mais nada. Opa! Chega. Vamos, bora ali. Não. Não, bora ali, rápido. Não vou não. Não, tô esperando. Não, Jesus falou que tal dia, tal hora. Ó. Até ontem eu tinha um tempo para chegar e aprontar e fazer, não sei o que, e bagunçar e destruir a vida de muita gente, e destruir a vida. Hein? Jesus disse o dia e a hora ninguém. Meu Deus do céu. Sem um ser humano saber o dia e a hora, como é que está o mundo? Imagina se soubesse. Tal dia, tal hora eu paro de fazer tudo isso porque eu quero ser. Mas Jesus, ele deixou um grande ensinamento, sim ou não? A palavra de Deus deixou um grande ensinamento, sim ou não? Ele vai vir como um ladrão na calada da noite. Vai vir como um ladrão. Um ladrão avisa quando ele vai invadir uma casa? O ladrão manda um recado? O ladrão fala, olha, se arma aí, pega aí, sabe, a espada, pega aí a arma, pega o escudo, pega não sei o que, pega tudo, porque eu vou meter as caras e vou arrancar tudo. Aí ele faz isso? Ele vai esperar o quê? Um momento oportuno. E aí, muitos ouvem a palavra, que é a semente, caiu no meio dos espinhos. As coisas do mundo vêm e sufoca. Primeiro, eu vou dar crédito às coisas do mundo. Primeiro eu quero me encher com as coisas do mundo. Depois é que eu vou pensar. Jesus disse, não é assim. Jesus disse para os discípulos, não é assim. Assim é onde muitos aí estão pensando, mas com vocês, com a gente não é assim. Jesus disse, só vai aparecer o fruto, só vai realmente dar fruto, aquele que realmente procure o quê? Procure guardar a palavra, aquele que realmente procure zelar a palavra, aquele que tenha a semente, que é a palavra, guardar como o seu maior tesouro, o seu bem mais precioso aqui na terra, na sua vida. E a partir daí vai ter fruto. A partir daí fica tranquilo. Então, veja só, versículo 15. E a quem caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto e dão frutos com perseverança. Ei, parou para analisar aí? Dá fruto com perseverança? Dá fruto com perseverança. Ei, quanto mais você vai dando fruto e você vai perseverando. Quanto mais você vai perseverando e vai dando fruto. Quanto mais você vai dando fruto e vai perseverando. Quanto mais você vai perseverando, você vai dando fruto. Por quê? Porque você ouve a palavra, você recebe de bom grado, você guarda ela no teu coração, não deixando com que as coisas deste mundo venham tirar, não deixando com que Satanás ele venha roubar, ele venha contaminar o coração. E os frutos vai acontecendo.
E os frutos vão acontecendo. Por quê? Porque você entendeu, porque você compreendeu. Já no livro de Isaías, capítulo 53, está determinado lá. Já foi profetizado ali, através de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E aí a gente passa a entender a respeito do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 ao 68. Vamos finalizar? Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 ao 68. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 60. Podemos ler? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Vocês estão entendendo? Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se viesses vir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele estava primeiro aonde? Jesus estava primeiro aonde? No seio do Pai. Jesus estava no seio do Pai. Então Jesus disse: que seria se vos vi subir para onde primeiro estava? Continuando o versículo 63. Ele diz: o Espírito é o que vivifica a carne. Perdão, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra que eu vos disse, Jesus disse, é Espírito e vida. O que produz vida? O que produz vida na vida do ser humano? É a palavra. A palavra, aí Jesus está dizendo, é comparado o que? Como espírito. O ser humano que ele não prioriza a palavra, ele está rejeitando não só a vida, como ele também está rejeitando o que? O espírito. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: quer saber quem é de Deus e quem não é de Deus? Vocês já pararam vocês já viram na Bíblia uma passagem dessa? Para conhecer quem é de Deus e quem não é? A Bíblia diz que para conhecer quem é de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus. Se o ser humano ele não tem prazer de ouvir a palavra de Deus, ele vai precisar se consertar. Se o ser humano não tem prazer de ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar, a própria Bíblia diz: esse daí não é de Deus. Porque quem é de Deus, ouve a palavra e pratica. Então Jesus já sabia, sim ou não? Jesus já sabia. Vocês acham que Deus é pego de surpresa? Vocês acham que Deus não sabe? Vocês acham que Deus não sabe? Jesus não sabe? Quem ouve a palavra e que guarda, que vai até o final, ou aquele que vai se escandalizar, aquele que não vai ficar, aquele que vai apostatar? Vocês acham que Jesus não sabe?
Deus é pego de surpresa? Por isso que Deus me dá esse discernimento e me dá essa estrutura. A pessoa está na igreja, está aí, está bem, está não sei o que, e de repente duro é esse discurso. Não gostei daquela pregação de quarta-feira. Eu não gostei. Eu queria ouvir, sabe, uma palavra que amansasse o meu ego. Eu queria ouvir uma palavra, sabe, que me colocasse ali, sabe. Sendo que a própria Bíblia nos diz que toda palavra ela é boa. Toda palavra, boa é a tua palavra. Boa é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. A palavra é ruim ou é boa? E a palavra produz o que? Vida. E produz o que aí? Comparando o que? E a palavra também, ela nos permite com que o Espírito Santo venha habitar. Então, continuando, versículo 23, onde lemos aí agora. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, disse Jesus. Versículo 64. Mas alguns de vós que não crê. Mas algum de vós que não crê. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não cria, e quem era o que havia de entregar, falando de Judas, né, Iscariote, o traidor. Versículo 65, e dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se meu Pai lhe não for concedido. Versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Qual foi a resposta no versículo 68? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Vendo? Pedro respondeu o quê? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra. Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Pedro disse, Senhor, Jesus, tu tens a palavra da vida. Glorifica o nome do Senhor Jesus. É só Deus que tem a palavra da vida. A palavra da vida está com Jesus. A palavra da vida está com Deus. E é a palavra dele, é a semente dele, que ele coloca no teu coração, no meu coração, que ele coloca no coração do ser humano, que se o ser humano receber de bom grado, ele não só prospera, ele não só é abençoado, como também ele é salvo. É a palavra, é a palavra. Eu sempre digo, tudo é maravilhoso na igreja, os louvores é bênção. Os louvores é benção, né? Os louvores, né? Nos leva, né? Nos prepara a adoração a Deus. Deus recebe os louvores. Mas a palavra, ela é o principal. Aí vem a oração. Aí vem os louvores, aí vem a adoração. Amém? Mas só pode produzir fruto, só pode dar fruto, só pode ter vida se ouvir, guardar e não abrir mão. Não negociar, não barganhar. Não trocar por nada. Amém? Veio a contenda. Não vai me tirar da presença?
Ah, conquistei um carro novo, conquistei uma casa boa. Não vai me tirar da presença. Meu filho está com problema de saúde. Tem alguém na minha casa que está com problema de saúde, mas não vai me tirar da presença? Amém? E eu poderia dar muitos adjetivos aqui, igreja. E vocês sabem que cabe muitos adjetivos aí. Cabe ou não cabe? Cabe muito ensinamento. Cabe ou não cabe? De tudo que pode acontecer na vida do ser humano e que possa, né? E que o ser humano possa se afastar, apostatar, se desviar da presença de Deus. Poderíamos aplicar vários sentidos aqui. Mas quando você ouve essa palavra e você entende, assim como os discípulos, tem alguma coisa nesse mundo que pode te afastar da presença de Deus? Tem alguma coisa que pode nos afastar da presença de Deus? Nada pode nos afastar. Amém? O erro na vida de muitas das pessoas é achar que por algum problema que está passando, tem que se afastar da presença de Deus, achando que vai resolver. Muito pelo contrário, vai piorar. Meu marido não para de beber. Ah, eu não quero mais saber de Deus. Ah, meu marido, né, eu já estou há anos orando por ele não vem. Eu vou me afastar. Ah, morreu meu pai, minha mãe, meu filho, não sei, o gato, o cachorro, não sei. Ah, eu perdi meu carro, perdi minha casa. Nada. Porque só a palavra. E a palavra é quem? Ele antes estava com quem? O Filho estava com o Pai. Veio neste mundo, a palavra se materializou, se encarnou. Ele implantou, ele deixou a respeito da pregação do reino, e ele voltou para o Pai. E ele foi para o Pai fazer o quê? Preparar o quê? Ele disse: eu vou para o Pai preparar-vos morada. E olha, eu vou falar, hein? Lá não tem quarto de última categoria não, hein? Lá não vai ter quarto de última categoria não. O quarto de lá não compara nem com um hotel 5 estrelas aqui no mundo. O hotel que você jamais imaginar, poxa, eu desejo, sabe, tirar umas férias naquele hotel, é paradisíaco, é não sei o que, lá é coisa, nem se compara com o quarto que Jesus foi preparar. Vós entende a minha figura de linguagem, entende? Me faz entender a linguagem? O quarto de lá, o irmão Xaxá, não tem palácio aqui que possa comparar. Jesus disse, guarda a minha palavra, zela pela minha palavra. Jesus disse, não abre mão, porque é ela que vai te fortalecer, é ela que vai te guardar, é através dela, já está tudo preparado. Jesus disse, eu vou, e ele foi ou não foi? Eu gosto de ter uma palavra na Bíblia, já na ascensão de Jesus, né? Antes de Jesus ir, reúne os discípulos, Jesus já glorificado, e Jesus faz aquela oração, né? Pai, eu vou para ti. Aí Jesus mostra para os discípulos e fala, eles vão ficar. E Jesus ora, e Jesus diz, Pai, não tira do mundo, Pai, não tira eles do mundo, mas guarde no mundo. Mas guarda ele no mundo. Mas guarda ele no mundo. Eu disse, eu vou, e vós não ficarão órfãos, vós não ficarão sozinhos. Por quê? Jesus disse, porque o outro vai vir, o Consolador está vindo. E ele vai morar, ele vai habitar dentro de vós. Amém? Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.